nos termos dos artigos 133, parágrafo 1º e artigo 136 do Regimento Interno desta Casa, convocamos Vossas Excelências para a 9ª reunião ordinária da Comissão de Educação e Cultura, que é realizada nesta data de 4 de dezembro, às 13 horas. Eu coloco já em votação e discussão a ata da 9ª reunião ordinária, não havendo quem queira discutir, em deliberação aprovada a ata. Ordem do dia, discussão e votação de requerimentos. Eu quero aqui, antes de continuar a ordem do dia, agradecer a presença física do nosso vice-presidente Mário Mota, deputado Marquito, que está aqui ao nosso lado, e também, de forma online, dos deputados Rodrigo Minotto e Alex Brasil. Eu vou apresentar os requerimentos, são 4 requerimentos de Vossas Excelências, o requerimento 312 de 2025, do deputado Fabiano da Luz, que requer a realização de audiência pública para debater os 10 anos da Lei 16.861, de 28 de dezembro de 2015, a Lei dos ACTs. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está, aprovado por unanimidade. Requerimento 316, de autoria do deputado Adilson Girardi, requerendo a realização de audiência pública sobre o projeto de lei 623/2025, que institui a Semana Estadual da Educação Financeira. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está, aprovado por unanimidade. Coloco o requerimento em apreciação 323, de minha autoria, requerendo a realização de audiência pública para promover o debate sobre o tema OPNAE, que é o Programa Nacional da Alimentação Escolar, e os editais para aquisição de produtos da agricultura familiar em Santa Catarina. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Requerimento 354, do deputado Tiago Zilli, requerendo à Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Santa Catarina a realização de seminário em Urubici com o tema Cuidando de quem ensina. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está, aprovado por unanimidade. Temos aqui o projeto de lei 591, de 2025, do deputado Camilo Martins, que solicitou que eu fizesse a relatoria. A autoria é do deputado Fernando Crelin, que declara de utilidade pública a Associação Acolher Jardim Paraíso de Joinville e altera o anexo 1 da Lei 18.278. Essa matéria tramitou nas comissões de forma adequada e o parecer é pela aprovação da matéria. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está, aprovado por unanimidade. Ainda, projetos de lei. 0017, de 2025, de autoria da deputada Paulinha, que declara de utilidade pública o Lacundê, Associação Educacional de Formação Intercultural Cidadã, no município de Blumenau. Parecer pela aprovação da matéria. Coloco em discussão. Sim, ok. Esse é extra pauta? Não, mas ele está aqui na pauta. Não, esse está na pauta. Esse está na pauta. Uhum. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está, aprovado por unanimidade. O PL 359, de autoria do deputado Vicente Caro Preso, que altera o inciso 1º do artigo 44 da Lei 17.292, de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência para dispor sobre a matrícula antecipada e a apresentação de carta de apresentação no processo de matrícula dos estudantes com deficiência. Bom, eu vou, ao invés de citar cada comissão, eu vou direto aqui ao conteúdo. Tais medidas que ele está propondo, estão em sintonia com os direitos previstos na Lei Brasileira de Inclusão,
que garante prioridade no atendimento e tramitação nos atos administrativos que envolvam essa população. A matrícula escolar, como ato inaugural do vínculo educacional, deve refletir essa prioridade desde sua formalização. A construção de uma educação inclusiva exige mais do que princípios declaratórios, mas instrumentos legais eficazes que assegurem a implementação. Na prática, a matrícula dos alunos com deficiência, especialmente no início do ano, ainda ocorre em condições que dificultam o preparo pedagógico, estrutural e humano das instituições. Essa realidade afeta diretamente a qualidade do atendimento, gerando insegurança tanto para as famílias quanto para os gestores escolares. Ante o exposto, meu voto é pela aprovação da matéria. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Temos ainda o PL 769, de autoria do deputado Tiago Zilli, que declara de utilidade pública a Associação Folclórica Boi de Mamão do Pantanal, Florianópolis. Nosso parecer é pela aprovação. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Por último, PL 253, deputado Sargento Lima é o proponente, e trata do programa Escola pela Democracia. Relatoria, eu passo a fazer, tendo em vista que essas matérias são significativamente complexas, o meu voto é pelo diligenciamento deste projeto de lei, enviando os autos para a Secretaria de Estado da Educação, Conselho Estadual e Fórum Estadual de Educação e Ministério Público de Santa Catarina. Esse é meu voto. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir. Eu só faço uma indagação. Me parece que a manifestação da consultoria jurídica da sede já aconteceu. Eu não sei se pode retornar. Que já... ok. Nós podemos adequar, então. Isso. Não há necessidade. Ok. Obrigada, então, deputado. Coloco em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado, então, diligenciamento. Deputado Rodrigo Minotto, Vossa Excelência tem o PL 452. Isso. Boa tarde, senhores deputados, senhora deputada. Eu trago o PL... O relatório voto ao projeto de lei 0452/2023, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que institui a política de formação cidadã nas escolas das redes de ensino público e privado do Estado de Santa Catarina, que tem por objetivo fortalecer os valores democráticos e cívicos desde a formação escolar inicial e promover uma compreensão abrangente dos direitos e responsabilidades da cidadania. A criação da referida política também busca desenvolver a consciência social e incentivar a participação ativa dos estudantes na construção de uma sociedade equitativa, fundamentada em respeito, responsabilidade e solidariedade. Passo aqui direto ao voto. Então, o texto... Nesta fase, cabe-me nesse colegiado, nos termos do artigo 78, combinado com o artigo 144, inciso 3, ambos do regimento interno, observar a matéria, se a matéria é oportuna, conveniente e atende ao interesse público, visto que busca estabelecer de forma transversal e multidisciplinar uma política estadual qualitativa dos valores democráticos e cívicos tão caros para a formação dos jovens estudantes catarinenses. O texto emendado alinha-se de forma exemplar aos mais modernos preceitos pedagógicos, ao focar na transversalidade e multidisciplinaridade do ensino. A formação do aluno não se restringe mais ao mero acúmulo de conteúdo, mas busca o desenvolvimento de habilidades sociais, o pensamento crítico e a capacidade de lidar com situações cotidianas de maneira lógica e colaborativa. Diante disso, senhora presidente, aqui de forma mais objetiva, por todo o exposto no âmbito desta Comissão de Educação e Cultura, o meu voto é pela aprovação ao projeto de lei 0452/2023,
nos termos da emenda substitutiva global apresentada pelo autor. PL 452 de 2023, autoria do deputado Napoleão Bernardes, parecer do relator pela aprovação. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação. Quem concorda, permaneça como está, aprovado por unanimidade. Vossa Excelência tem um pedido de extra-pauta, né? Sim, eu gostaria que, se for possível, que Vossa Excelência pudesse fazer o relatório de dois projetos que trata-se de declaração de utilidade pública. Então, se puder colaborar, é o projeto 0788 e o projeto 0789. Todos os dois solicito a deliberação extra-pauta e que, se for possível fazer o relatório, é bem simples também. Ok. Tudo certo, deputados, por vocês. Podemos encaminhar, né? Extra-pauta. Relatório e voto ao PL 788 e também ao PL 789. O PL 788 ele trata do título de declaração de utilidade pública, Associação Cultural Cultura em Movimento em Balneário Gaivota. Eu vou colocar ambos em votação junto. E o 789 é a Associação Campeiras do Litoral Balneário Arroio do Silva. Ambos de autoria do deputado Zé Milton Schaefer e relatoria do deputado Rodrigo Minotto. Pela aprovação da matéria, coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. Obrigada, deputado Rodrigo. Eu que agradeço. Obrigado também. Ok. Deputado Marquito. Obrigado. Tenho aqui para relatar inicialmente o projeto de lei de número 709 de 2025, de autoria do deputado Alex Brasil, que institui a Semana da Pátria a ser celebrada anualmente no período do dia 1º ao dia 7 de setembro nas escolas públicas do Estado de Santa Catarina e dá outras providências e altera o anexo único da Lei número 18.531/2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos ao âmbito do Estado de Santa Catarina e estabelece o calendário oficial do Estado para incluir a referida data. Eu vou direto ao voto, que a proposta ela será realizada em unidades escolares, atividades de hasteamento de bandeira nacional e execução do hino nacional. As demais atividades propostas, diferentemente das citadas acima, serão facultadas às unidades escolares e compreendem apresentação artística, musicais e teatrais de caráter cívico, palestras, debates, exposições e rodas de conversa sobre a história e os valores da pátria, concursos escolares de redação, desenhos ou poesia com temática cívica. O projeto prevê ainda que a programação deverá respeitar as faixas etárias e as diretrizes pedagógicas de cada etapa de ensino. Portanto, trata-se de mera instituição da semana temática sem caráter obrigatório vinculante às unidades escolares, exceto pelas atividades de hasteamento da bandeira e execução do hino nacional, que já estão previstas, se eu não me engano. Portanto, o projeto traz em seu bojo sugestões de atividades que ficarão a critério da direção escolar, respeitando a autonomia pedagógica e conteúdo curricular estabelecido em observância às normas pertinentes ao ensino, dentre elas as diretrizes e bases da educação nacional, dispostas na Lei 9.394 de 1996 e o Plano Estadual de Educação, Lei de número 16.794 de 2015. Ante o exposto, no âmbito desta comissão temática, eu voto pela aprovação da matéria. PL 709, de 2025, de autoria do deputado Alex Brasil, que institui a Semana da Pátria, relatoria do deputado Marquito, parecer pela aprovação da matéria. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda, permaneça como está, aprovado por unanimidade. Agora eu relato o projeto de lei de número 200, de 2023, que analisa o mérito do PL 200, de 2023, que assegura aos pais e responsáveis do direito de vedarem a participação dos seus filhos em atividades pedagógicas de gênero, no âmbito do Estado de Santa Catarina. A autoria é a deputada Ana Campanholo e eu sou o relator dessa matéria na Comissão de Educação.
A proposta foi admitida na Comissão de Constituição e Justiça, conforme o parecer do deputado Pepe Colasso. Posteriormente, obteve manifestação favorável da continuidade da tramitação da Comissão de Finanças e Tributação, relatada pelo deputado Jair Mioto. Sem manifestações da deputada que solicitou vista, obteve também pareceres favoráveis nas comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público, relator deputado Sérgio Guimarães. Na Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, relatoria deputado Adilson Girardi. A matéria aportou, então, nesta comissão. Vou direto ao voto, senão a gente fica aqui, tem uma boa justificativa, mas a gente vai direto ao voto. Entendo que o projeto de lei 200 de 2023 revela-se incompatível com a Constituição, com normas gerais da educação, com o princípio do pluralismo e de ideias e com a valorização da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da liberdade de ensino e de aprendizagem. A adoção de tal norma representaria, na nossa avaliação, um retrocesso civilizacional e institucional, abrindo espaço para censura, discriminação e interferência indevida de instâncias alheias ao campo técnico-pedagógico na determinação curricular. A finalidade das escolas é justamente proteger a formação cidadã contra o obscurantismo, a parcialidade e o proselitismo privado. Ante o exposto, voto pela rejeição da matéria, por flagrante incompatibilidade com o ordenamento jurídico educacional e por não atender aos interesses públicos no âmbito da Comissão de Educação e Cultura. Projeto de Lei 200 de 2023, de autoria da deputada Ana Campanholo, parecer do relator pela rejeição. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em deliberação. Presidente. Oi, deputado. Eu quero pedir vista nesse projeto, por gentileza. Ok, vista concedida ao deputado Alex Brasil. Tá, agora, deputada Luciane Carminati, eu tenho aqui 2 projetos de patrimonialização, né, que declara integrante ao patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina, e tem mais um pedido de extra-pauta, tá? Que é o projeto de lei de número 540 de 2024. Eu pergunto se é possível incluí-lo. E aí eu queria também fazer um outro pedido que é para votá-los em bloco, porque eu tenho uma posição já cristalizada sobre o processo de patrimonialização desta comissão, que é um debate que nós 3 realizamos, né? E ele sempre vai pautar os meus votos. Eu gostaria de pedir se eu posso fazê-lo. Então, tá bom. Então, é o projeto de lei de número 238 de 2025, que declara integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina a Festa do Pescador, realizada no município de Governador Celso Ramos, que é da autoria do deputado Marcos da Rosa. O outro é o projeto de lei de autoria do deputado Maurício Peixe, que declara integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina a Festa do Senhor Bom Jesus de Araquari, do município de Araquari. E o outro é o projeto de lei que declara integrante do patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina o cavalo campeiro, marchador das araucárias e até o anexo, incluindo ele como patrimônio cultural e material. Esses 3 processos, né, no âmbito da Comissão de Educação e Cultura, do qual a gente já fez todo o debate, e eu mantenho aqui o meu posicionamento, os 3 pareceres vão na mesma direção. Então, a Fundação Catarinense Cultura, por meio de sua diretoria de patrimônio cultural, vislumbrou, no âmbito do patrimônio cultural, contrariedade ao interesse público à luz do inciso 2º do artigo 17 do Decreto 2.382, de 28 de 8 de 2014, por entender inócuo seu resultado, uma vez que o Poder Executivo é o ente responsável pela condução do processo desta natureza e por proceder às formas legais e acautelamento e salvaguardas do patrimônio cultural e material. O Conselho Estadual de Cultura manifestou-se no sentido de que propostas como a do projeto de lei em tela estão em desacordo com as disposições legais estabelecidas pela Lei 17.564 de 2018, que regulamenta o reconhecimento do patrimônio cultural e material em Santa Catarina. Portanto, manifestou-se contrária à aprovação de projetos de lei que não obedeçam o trâmite previsto do Poder Executivo e, portanto, sem o respaldo técnico exigido pelo registro formal como patrimônio cultural e material. Ressalta ainda que a aprovação do projeto desta ordem
com inclusão do anexo 1 da Lei 17.565 de 2018, sem a devida análise técnica, pode resultar em inconsistências e comprometer a efetividade da política pública de salvaguarda do patrimônio cultural do Estado de Santa Catarina. Recomenda-se, por fim, que a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina envie ou oriente o caminho de pedidos à Fundação Catarinense de Cultura para instauração de processos de acordo com a legislação vigente. Essa é uma questão central, essa comissão já discutiu, já debateu. Nós, diante do que o Conselho Estadual de Cultura, a Fundação Catarinense de Cultura, os especialistas sobre salvaguarda de patrimônio cultural e material vêm nos orientando, é que a Casa poderia, sim, fazer um processo desse, desde que houvesse uma análise, uma avaliação técnica, administrativa, com a garantia de que esses pedidos de patrimonialização eles cumprissem realmente a execução da salvaguarda daquele patrimônio cultural e material. Etapa essa que a gente não consegue suprir na nossa tramitação aqui da Casa Legislativa. E a orientação é que a gente crie um instrumento de reconhecimento dessas manifestações culturais como reconhecimento de atividades e manifestações culturais e que estão dentro do conjunto de coletivos de manifestações culturais, com o cuidado de que o nosso reconhecimento como patrimônio cultural e material, ele pode levar, inclusive, a manifestações da população e do desejo do povo de nos procurar para reconhecer essas atividades, inclusive frustrar esses pedidos de que nos procuram, porque depois não consegue alcançar a etapa de salvaguarda. Então, essa é uma posição que a gente ainda tem aqui, que precisa avançar. Diante desse cenário, eu voto pela rejeição das 3 matérias no âmbito da Comissão de Educação e Cultura. Eu abro a discussão dos 2 PLs, o 238 e o 167, e o extra-pauta. Desculpa, deputado, qual que é o número? Vamos lá, eu posso repetir aqui. O número do extra-pauta só. O número do extra-pauta é do número... Que é o 540/2024. Eu abro a discussão. Deputado Mário Mota. Bom, por mais que a gente tenha discutido até agora, deputado Marquito, deputada Luciane Carminati e eu, salvo engano, não chegamos a uma conclusão definitiva. E, até agora, todos os processos que vieram a esta comissão foram aprovados com a expectativa de chegarmos a uma conclusão. A deputada Luciane Carminati me diz que os projetos que dão entrada diretamente na Fundação Catarinense de Cultura, seguindo os trâmites que ela solicita, normalmente têm recebido aprovação. Os que passam por aqui e vão à Fundação simplesmente retornam com a posição contrária. Eu entendo que a Fundação também deveria compreender a nossa posição. Nós estamos respeitando a Fundação Catarinense de Cultura, encaminhando para lá antes de tomarmos a posição definitiva. Porque, salvo engano, nós 3 pensamos da mesma forma. Para que nós pudéssemos considerar algo, ou um produto, ou uma festa, ou uma situação como imaterial, nós deveríamos nos aprofundar nessa questão, e não é o nosso caso. No entanto, nós tentamos, inclusive, encontrar uma saída que seja jurídica, que não estabeleça salvaguarda posterior para assuntos que são do interesse dos senhores deputados e, cada vez mais, eu me convenço de que também estaria no rol dos seus poderes determinar situações como essa, por exemplo, do cavalo marchador lá da Serra, como se não um patrimônio imaterial, como algo a ser encaixado num rol de situações que culturalmente merecem um destaque no Estado. Eu confesso a vocês que me sinto constrangido em negar os 3 nesta circunstância, uma vez que todos os que nós recebemos até agora aqui foram aprovados. Então, eu vou solicitar vistas para tentarmos, mais uma vez, quem sabe, num encontro com a Fundação Catarinense de Cultura, encontrarmos um caminho que possa ser o mediador
e simplesmente para que não neguemos algo que já aprovamos recentemente aqui nessa mesma comissão a outras situações absolutamente iguais. Então, por uma questão de respeito, principalmente à Fundação Catarinense de Cultura, eu solicito vistas a esses 3 projetos. Concedido vistas, então, ao PL 238, 167 e 540 ao deputado Mário Mota. Seguimos, deputado Marquito. Não sei se o deputado quer. Não entendi. Ok. Muito bem, então, visto, se possível, vista em mesa. Em mesa. E imediatamente recolocamos em votação, Ótimo. acredito. Não, ótimo. Assim, nós 3 estamos na mesma situação. Os 3 deputados, a gente, desde o início desse mandato, nós 3 encaramos essa discussão. E a gente chegou numa síntese, eu acho que o senhor relatou muito bem essa síntese do caminho. E mais do que isso, mas falta uma etapa nossa aqui da casa, que é estabelecer essa outra titularidade que a casa pode dar, que não comprometa o processo de salvaguarda. É isso, acho que a gente chegou nesse ponto. Ou, quem sabe, solicitar à Fundação Catarinense de Cultura que, de forma clara, objetiva, nos diga que tipo de documentação precisa acompanhar os projetos que nós encaminharmos a ela. E aí ela vai ter que nos dar uma posição positiva ou negativa, justificada plenamente. E é muito ruim, na minha condição, estar colocando, mas se eu não faço a manifestação de um voto pela rejeição, esse debate ele fica estacionado. Perfeitamente. Né? Então, e não há nada pessoal, quer dizer, não é pelos que propuseram e nem pelo fato. Nós respeitamos e entendemos a intenção dos senhores deputados quando eles propõem nesse encaminhamento, até porque, me parece, não há outra forma de encaminhamento quando você quer enaltecer um fato, um produto, uma região, ou o mesmo cavalo marchador da serra. Ok, deputado Marquito. Obrigado. Vamos lá, eu tenho agora o projeto de lei 447, deputado Marcos da Rosa. Nós teremos reunião semana que vem, né? Nós estamos aqui numa discussão, é isso? Para a gente transferir para a semana que vem? Por conta do voto? Pauta. Para retirar da pauta, Ok. isso. Retirado da pauta o 447. É isso, né? Eu acho que era isso. Concluiu. Retirou da pauta o 447. Para trazer semana que vem. Para a semana que vem. Deputado Mário Mota. Pois não, eu quero devolver as vistas e mesas, se a senhora quiser colocar em votação. Então, devolvido em mesa, voto vista 587, 238 e 167, que declaram de utilidade, declaram integrante do patrimônio de Santa Catarina. As 3 matérias que o deputado Marquito apresentou relatório pela rejeição. Vossa Excelência devolve sem manifestação? Sem manifestação. Desta forma, nós temos que apreciar o voto do relator, certo? Que é pela rejeição. Então, eu não coloco mais em discussão, mas em apreciação. Quem concorda com a rejeição do relatório do deputado Marquito... É isso. Sim, é pela rejeição. Permaneça como está. Quem discorda do relatório se manifeste. Então, nós temos aqui a rejeição, mas os projetos seguem para o plenário. É isto? Em conjunto, discutindo a mesma coisa junto. Mesmo que está rejeitado, ele segue para o plenário. Ok. Ok. Deputado... De todos, até vou exigir deles também. Ele devolveu? Os 3? Eu já coloquei em votação? E aí, está sendo Já. Se você aprovou uma coisa e votou. Agora, Mário, é contigo o último PL. Muito bem. Eu tenho um extra-pauta solicitado pelo deputado Rodrigo Binotto. Posso colocá-lo em conjunto com o que devo apresentar de Vossa Excelência, o 189 de 2025, de autoria da deputada Luciane Carminati, que altera o anexo único, 18.278, consolidando atos normativos, título de utilidade pública estadual no âmbito
do Estado de Santa Catarina para o fim de declarar de utilidade pública estadual a Associação Science Hub, e do deputado Rodrigo Minotto, declarar de utilidade pública a Associação dos Remanescentes do Quilombo de São Roque da Praia Grande. Para ambos, nossa posição é favorável pela aprovação. Os dois projetos, o 587... Opa, perdão, esse é outro. O 189, desculpa, qual é o outro número? O outro é 189, deputado Sim. Luciane Carminati, e do 121, 2025, de autoria do deputado Rodrigo Minotto. 121 de 2025, de autoria do deputado Rodrigo Minotto, ambos pela aprovação da matéria. Coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação, quem concorda permaneça como está, aprovado por unanimidade. Eu tenho também o PL aqui de autoria extrapauta, que eu estou comunicando aqui a inclusão, PL 587, de 2025, de autoria do deputado Altair Silva, que institui a Rota das Oliveiras no estado de Santa Catarina e dá outras providências. Cita aqui os municípios de Guaraciaba, Campo Herê, Vargem Bonita, Iomerê, Ibiam, Campos Novos e Rancho Queimado. Parecer é pela aprovação da matéria. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. São essas as matérias de hoje, deputados. Vamos ficar preparados para a reunião a semana que vem. Certamente teremos. Tem um extra pauta também, presidente. Tem extra pauta, deputado Alex? Pode citar qual é? Da deputada Paulinha. Antes de colocar esse extra pauta, só quero devolver o meu pedido de vista do PL 200 de 2023 da deputada Ana Campanholo para que ele possa ser votado ainda hoje também. Ok. Então, devolução do voto vista do PL 200 de 2023, de autoria da deputada Campanholo, parecer pela rejeição do deputado Marquito. Eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, então, em deliberação. Quem concorda com o parecer do deputado Marquito, permaneça como está. Quem discorda, se manifeste. Temos 2 votos contrários e 3 votos favoráveis. Então, aprovado o parecer do deputado Marquito. Deputado Alex, pode apresentar o seu relatório? Sim, é o PL 0149 de 2022, de autoria da deputada Paulinha, que visa declarar de utilidade pública a Associação Neotrentina de Taekwondo, mediante a atualização do anexo único da Lei 18.278 de 2021. E, no âmbito dessa comissão, entende-se pela pertinência do projeto, pois a entidade tem como principal finalidade incentivar e difundir a atividade esportiva Taekwondo, possibilitando aos associados aperfeiçoamento físico e mental, bem como proporcionar reuniões de caráter social, cultural e cívico. Assim, à luz da... Oi, falha. Deputado Alex. O voto é favorável, né? É favorável, né? do projeto de lei, isso, número 149 de 2022. Ok. Aprovação. Caiu, mas nós entendemos aqui. É 149 pela aprovação. Obrigado. Eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir em deliberação. Quem concorda, permaneça como está. Aprovado por unanimidade. É isso, deputados. Agradeço. Isso, obrigado. Agradeço a presença de todos vocês e, como eu falei, certamente a semana que vem nós teremos reunião da Comissão de Educação e Cultura a ser agendada. Muito obrigada a todos e todas.